Olá você, tudo bem? Boa noite! Estamos chegando para mais uma de nossas edições do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com as reportagens, as entrevistas e um conteúdo especial que nós separamos para você. Para ampliar informações, bitcointv.com.br, claro, também nas redes sociais estamos com a presença garantida. Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso canal do YouTube. Para começar o assunto de hoje, nós vamos já para a seguinte questão. Volta às aulas. É possível num período de pandemia? No entendimento firmado hoje à tarde entre Estado e a Federação dos Municípios, a FAMURS, foi adiado uma data que traria uma previsão para o retorno das voltas às aulas em diversos estágios e segmentos. Mas foi firmado um acordo de mútua cooperação para criar os protocolos e, possivelmente mais adiante, trazer o anúncio de uma data. Nós aproveitamos esse interim e conversamos com os profissionais de infectologia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, nós conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Alexandre Schwarzbold, que aproveita e traz um ponto de vista acadêmico sobre a viabilidade, as dificuldades e tudo que está envolvido nesse cenário. A entrevista é um pouco extensa, mas dá para trazer uma extensa dimensão do problema e da dificuldade que é. Vamos prestar bastante atenção para entendermos os pontos específicos. Ele apresenta uma pesquisa, ele apresenta dados e, por fim, ele traz uma janela de eventos e possibilidades. Preste atenção nesta entrevista. Tudo que a gente imaginava de cenário para as crianças durante a epidemia, do ponto de vista científico e técnico, era muito baseado na experiência que a gente teve com o H1N1 no cenário escolar, no cenário das crianças, né? E o que se via naquele cenário, né? O que se viu na realidade da epidemia lá de 2009? Se viu que as crianças, elas não adoeciam de tão monta como adultos, mas também adoeciam, e quando adoeciam era muito importante, inclusive levando à morte. E mais que isso, elas, além de adoecer, elas também eram muito transmissoras da doença. E potencialmente poderiam transmitir para outros adultos e idosos, né? Então, com esse histórico, o que se pensou? Escuta, nós temos que fechar a escola dentro de um contexto social maior de fechamento, porque as crianças também são potenciais transmissores. Parece que esse paradigma, de algum modo, ele se reduziu, Melissa, nessa epidemia. Ela não parece que o SARS-CoV é um vírus em que as crianças são grandes transmissoras. Não obstante essa publicação que você relatou agora, é importante dizer que esse artigo, essa publicação desse grupo americano, ele não é um artigo tão definitivo, ele tem o que a gente costuma dizer na epidemiologia, alguns vieses importantes, né? Ele fez medidas do vírus da nasofaringe, enfim, das crianças, mas com um controle mal feito e com um grupo comparativo muito ruim. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque ele não é definitivo no sentido de que a gente adote ele como o mesmo paradigma do H1N1. Portanto, a criança é muito transmissora e, portanto, a criança representa um risco no sentido da convivência com adultos, né? Mas isso ainda existe, e eu acho que a gente pode discutir melhor em relação à reabertura. O grande elemento-chave não é exatamente esse, assim como também não é o risco de adoecimento das crianças. O risco associado à reabertura é de outra ordem, né? Olha o nível de hospitalização por conta da infecção pelo coronavírus. Quando você tem mais de 80% de ocupação de leitos voltados para isso, você mostra um grau de circulação viral muito mais alto do que se de fato a gente consegue notificar e identificar. Porque a hospitalização é um dado mais seguro, mas ele é sempre muito tardio. Hoje, a região metropolitana, boa parte dos hospitais voltados para atendimento de Covid estão 90%, 85%, 87% ocupados. Isso é um nível muito alto. Trocando em números mais específicos para os pequenos municípios, por exemplo, a gente tem, em média, no estado, 900 casos, 1.000 casos em algumas regiões. Na região de Passo Fundo é mais do que 1.000 casos, por 100 mil habitantes. Esse é um número muito alto. Muito alto. A Organização Mundial da Saúde preconiza algo como abaixo de 10 casos por 100 mil para que a gente pense no processo de abertura. Dados como esses, os Estados Unidos, um grupo de especialistas também defendem que a gente tem uma métrica muito voltada
para a segurança, que se aproxima desse número. De cada 100 mil habitantes, a gente tem menos de 10 casos identificados e confirmados. Nós temos, a maior parte dos municípios, 400, 600, 1.000 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, isso é indicativo da circulação no estado ainda muito alta, né? Isso é indicativo que nós estamos no pico de uma epidemia e provavelmente um platô um pouco mais prolongado da circulação epidêmica, do aumento da circulação viral. Um é a hospitalização e o outro dado, infelizmente, é o óbito, né? Quando você tem um número de óbitos de tal monta e o número de hospitalizados para a estrutura hospitalar que existia, precisamos lembrar bem que houve um aumento importante de leitos de UTI, e isso a gente tem que celebrar, mas sem esse aumento de UTIs, nós provavelmente teríamos tido muito mais óbitos, né? Mas o número de óbitos e o número de hospitalização é indicativo da circulação viral, porque muitos, a gente sabe, 90% das pessoas têm uma evolução mais favorável e podem ficar em isolamento em casa. Agora, se esse número de isolamento cresce, é sinal que o vírus está circulando e a transmissão é muito alta. O Rio Grande do Sul, então, a Serra está nesse contexto da região metropolitana, por exemplo, de epicentro no estado. O Rio Grande do Sul, nos últimos 7 dias, teve a maior taxa de óbitos do país, se a gente pegar no período de uma semana. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem a situação de agravamento maior do que os outros estados. Não estou dizendo que número absoluto hoje tem uma maior circulação e maior número, mas o fato de ter um maior número de óbitos é muito indicativo dessa dificuldade de controle da circulação viral. Então, Caxias está nesse contexto, eu diria que a Serra, junto com a região do Planalto, ali de Passo Fundo, junto com a região metropolitana, as 3 regiões mais críticas do estado. E casualmente, são regiões de maior população, inclusive, né? Talvez até por essa associação. Mas não há, é claramente um momento, se a gente pegar apenas essas 3 regiões do estado, e aí a gente pode relacionar com a população por 100 mil habitantes, não há dúvida que é um momento epidêmico, não indica a abertura de escolas, e eu faria só um ponto que eu considero importante que a gente considere, né, que divida com a população, que neste momento abrir escolas quer dizer fazer uma abertura social também. Quantos pais vão fazer movimento? A comunidade escolar não é uma estudante que entra numa sala de aula com proteção e biossegurança e volta para sua casa. É todo um movimento social de transporte público, nós estamos falando da escola pública, nós estamos falando de aglomeração de jovens. As taxas de prevalência na Europa pós-reabertura em jovens acima de 10 anos, em alguns países chega a 30%, 20% deles estão infectados. Ainda que a gente, ainda bem, saiba que a história natural neles é a mais favorável, são potenciais transmissores para os seus idosos e para adultos da convivência, né? Notório de perceber quantas coisas devemos buscar para contornar. Mas acreditamos que uma saída positiva nós vamos conseguir buscar para tudo isso. Deixa eu aproveitar essa oportunidade também e trazer para vocês agora ele, né? O coach financeiro Natanael Buogo, é com você. Você sabe o que é o CDI? Sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre isso. O Certificado de Depósito Interbancário, conhecido como CDI, é um título emitido pelos bancos para a realização de operações de empréstimo entre si, em operações de curto prazo. Por que isso acontece? Os bancos têm uma regra do Banco Central de fechar o dia com saldo positivo. Porém, quando o volume de saques são superiores aos depósitos, os bancos emprestam dinheiro entre si, utilizando o CDI. Importante comentar que o CDI não é um tipo de investimento, e sim um tipo de taxa. Quer aprender mais? Entre em contato, pois investir em conhecimento rende os melhores juros. E vamos agora para assunto esportivo. Hoje a gente vai trazer para vocês uma entrevista muito bacana que o Marcos Vinícius Vaz, juntamente com todo o elenco do programa Lance Esportivo da Bitcom TV, realizaram com o volante do Caxias, o Juliano Pacheco, jogador, e claro, o assunto foi o gauchão. Vamos prestar atenção nesse trecho que a gente traz para você? Preste atenção aí. A gente sabe, né,
que é um feito muito grande, né? Se a gente pegar a história aí, o maior título do Caxias até hoje é o Campeonato Gaúcho de 2000, né? Eu não sei muito bem, mas me parece que o Caxias chegou em finais de gauchão 3 ou 4 vezes em toda a história. Então, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, mas nós nos colocamos, né, nessa responsabilidade. Nós fizemos por onde, né? Vínhamos numa batida muito boa ali antes da pausa, né, que nos colocou com essa posição de estar garantido na final. E a expectativa agora é gigante, né, para que a gente consiga desempenhar, né, um bom papel, que a gente consiga fazer 2 grandes jogos, sabendo de todas as dificuldades que vamos enfrentar, mas com a expectativa de superar todos eles para que a gente consiga trazer esse título para o Caxias. Um detalhe muito importante, né, saber que o próprio Grêmio ele vem de 13 ou 14 jogos invicto e a última derrota deles foi para nós, né, naquela final do turno, né, tiveram todos esses acontecimentos recorrentes ao vírus, né, de pausa, de retreinamento, de perdas de atletas durante esse período, né. A gente sabe que praticamente dentro do ano, dentro da competição, se passaram várias coisas, né, passou muito tempo e isso seria natural acontecer, né, algumas mudanças. E esse tempo que a gente teve agora de treinabilidade, a gente tentou colocar tudo em prática, né, retomar tudo que a gente vinha fazendo, e a expectativa é que a gente consiga agora na final voltar ao nosso nível melhor. Eu acho que o ritmo de jogo ele conta, tá? É claro que um período sem a atividade, sem o jogo oficial, ele é diferente sim do treinamento, né? Então, com certeza é mais um obstáculo que a gente vai ter que superar, né? Nem amistosos a gente conseguiu fazer, inclusive os próprios treinamentos coletivos de campo aberto, né? Por essas perdas de atletas, e a gente teve dificuldade também, né, de fazer esses treinos, né? Sempre com uma perda de um atleta ou outro. Então é uma questão que a gente vai ter que superar. A gente sabe que é uma final, que não é um jogo normal, então a gente se apega muito nisso, de qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que possa vir ter, a gente conseguir superar com alma, com um time aguerrido, para que a gente passe por todas essas dificuldades. E para finalizar, vamos aos detalhes da previsão do tempo. Amanhã nós estamos chegando então em uma quarta-feira e os eventos climáticos vão apontando a tendência de elevação das temperaturas. Hoje tivemos máximas de 24 graus registradas, amanhã podemos ir um pouco mais além da barreira dos 24 graus de máximas, podemos chegar até 25, 26. Está sendo cogitado possibilidade das temperaturas se aproximarem dos 30 graus, já a partir de quinta-feira. As médias mínimas também entram em elevação. Amanhã a média mínima já estará acima da casa dos 10 graus. Até o final de semana é para se aproximar da janela dos 15 graus. E aí sim as médias máximas poderão subir e muito. Hoje pela manhã o vento mais intenso estava soprando um ar quente e aquecido para dentro do estado do Rio Grande do Sul. Somado ao evento climático de tempo aberto com o sol brilhando, isso vai gerar um aquecimento rápido das temperaturas. É o que nós estamos pressentindo. Esses aquecimentos mais notórios na tarde, quando o sol está a pino, mas ainda assim pelas manhãs deixa uma sensação de frio. Efeitos ainda muito leves dessa massa que está perdendo força, que amanhã começa a enfraquecer ainda mais, em virtude do vento mais seco que entrou durante esta terça-feira no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos ver mudanças de temperatura, a princípio, segundo os eventos climáticos, somente para a semana que vem. Na segunda-feira, o último dia do mês
mês de agosto, quando entraremos em um outro período de instabilidades e chuvas adentrando o mês de setembro. Mas isso é assunto para os próximos dias. Nosso Bitcoin News fica por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição. Mais informações eu te convido a entrar em nosso portal de notícias, o bitcointv.com.br. Lá você se atualiza de mais informações. E amanhã, bem cedo, eu quero fazer um convite especial a todos a nos acompanharem pelo Facebook, pelo Instagram e também no YouTube. Nós estaremos aqui, eu e Romualdo Colatti, trazendo o Bitcoin Bom Dia para você. Uma programação com as primeiras notícias da manhã. Um programa ao vivo, hein? Quero mandar um grande abraço a todos que nos acompanharam e até amanhã. Boa noite.